Olá, meu nome é Bianca e hoje nós vamos falar sobre os 13 tons galácticos. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre os 20 selos solares ligados ao Tolkien, ao calendário maia, da astrologia maia, e hoje nós vamos falar sobre os 13 tons que se ligam aos selos para gerar os Qins. Então, se os selos são maneiras, né, são características, personalidades, visões, ligados à maneira de se estar ou de ser ou, né, de você viver ligado à sua existência, os 13 tons vão dizer como isso vai acontecer. Então, por exemplo, se eu pegar o primeiro selo lá do dragão, o selo do dragão é aquele que inicia, não é? Lembra que eu falei isso? O selo do dragão inicia, dá o pontapé nas coisas, tem uma memória muito grande, tá ligado a essa geração de novas coisas. E aí o tom é a frequência. Então, se o dragão inicia, dependendo do tom que ele está, vai dizer como que ele faz isso. Então são 13 tons galácticos. Os 13 tons são ligados à notação galáctica, que é uma contagem maia. Né? Aqui a gente tem a contagem 1, 2, 3, com os algarismos que a gente conhece. E na notação galáctica são pontinhos e tracinhos. Então, um pontinho é 1, dois pontinhos são 2, e vamos assim até o 5. O 5 já é uma barra. E aí vamos uma barra e um pontinho, 6, e vamos assim até o 10, que são 2 barras. E aí a gente vai seguindo. E vamos lá, são 13 tons. E eu vou falar tom por tom com as palavras-chave. É muito interessante a gente pensar sobre os tons da mesma maneira que pensamos sobre a astrologia maia em geral. A astrologia maia não é possível de ser estudada isoladamente, assim, né? Vou estudar só o tom, vou estudar só o selo. Quer dizer, para quem está começando, a gente faz dessa maneira, a gente estuda coisinha por coisinha. Mas quando você vai olhar o seu mapa, o mapa de alguém, o mapa de uma cidade, de um ano, você não pode pegar só uma informação e buscar através dessa informação deduzir tudo, porque fica uma informação vazia. Já que a astrologia maia é uma astrologia fractal, nós temos diversos pontos de vista que compõem uma situação, né? Um nascimento, um dia e assim por diante. Então, tendo reforçado essa informação, vamos para os 13 tons. O primeiro tom galáctico é o tom magnético e ele vai trazer o formato do propósito, da unificação e da atração. Então, quem nasce com um tom magnético ou quem está vivendo um dia magnético é aquele que vai pensar qual o meu propósito e vai tentar atrair aquilo para si, vai tentar unificar informações para viver daquela maneira. Lembrando que isso aqui, gente, é uma interpretação e uma explanação muito livre, porque o calendário maia, o Tolkien, ele é muito particular. Então, apesar de termos palavras guia, é um calendário, é um sincronário que a gente vivencia, a gente vai percebendo. E conforme a gente vai amadurecendo essa percepção, a gente é capaz de perceber todos esses outros fractais. O segundo tom é o tom lunar. E o tom lunar traz pra gente o desafio, a polarização e a estabilização. Então, se a gente pensar que isso aqui não está muito distante da numerologia clássica que a gente conhece, da interpretação psicológica de cada número, porque se a gente pensou que o 1 inicia, que o 1 pega o propósito, chama para si, o 2 já é dual, então ele já traz um desafio, ele já polariza, mas ao mesmo tempo ele estabiliza. Então essas são palavras-chave. Não vou trazer aqui uma interpretação fechada, porque não existe interpretação fechada na astrologia maia. O terceiro tom é o tom elétrico, é o tom do serviço,
ele ativa e ele vincula. Então, o tom do serviço é aquele já começar a botar a mão na massa, já é começar a ativar. Lembra que no primeiro dia a gente pensou qual era o propósito? Já aqui, já no terceiro, a gente já está começando a caminhar. Interpreta, né? Você pode enxergar os 13 tons como uma caminhada. Lembrando que os 13 tons estão ligados a uma onda encantada. Onda encantada é uma coisa que eu vou falar pra frente. Mas todo o Kim está dentro de uma onda encantada. E cada pontinho desse, cada númerozinho, cada notação galáctica dessa, diz como é a característica de um dos dias da onda encantada. Por que 13? Porque 13 é um número sagrado desse fractal para os maias. Falei sobre o terceiro tom. O quarto tom é o tom autoexistente. Ele dá forma, ele define e ele mede. Então, a gente vai pegando a informação. Visualiza qualquer coisa que você queira na sua vida, né? A gente primeiro pensa, depois a gente vai vendo quais são os desafios daquilo, depois a gente já começa a fazer uma pequena ação, depois a gente já dá forma àquilo. Então, vamos caminhando dentro dessa onda encantada, vamos caminhando dentro dos tons. Então, ó, ele dá forma, ele define o propósito e ele mede. O quinto tom é o tom harmônico, é o tom da radiação, ele potencializa e comanda. Então, a radiação é quando uma coisa se irradia, ela se espalha. Então, quando ele potencializa, ele comanda. Então, pessoas que nasceram no dia harmônico ou estão vivenciando o dia harmônico, são dias que a gente consegue concretizar. São dias que a gente fala que, ó, vou delegar as funções. Você vai para lá, você vai para cá, eu faço isso, você faz aquilo, e dessa maneira a gente vai caminhando. Então, o quinto dia de uma onda encantada, o quinto tom é esse momento em que você, então tá, vou botar aqui a mão na massa e vou fazer isso acontecer. O sexto tom é o tom rítmico, é o tom da igualdade, ele organiza e ele equilibra. Então, depois que você já botou a mão na massa, depois que você já comandou, você vai organizando, porque um comando sem uma organização vira uma bagunça. Então, você tem que ir caminhando nos tons. Falei do sexto agora, né? O sétimo é o ressonante. Ele traz a capacidade da organização, ele canaliza e inspira. Então, aqui a gente já está começando a sutilizar. Então, já está buscando uma inspiração maior, já está se sentindo mais harmônico, já está modelando aquilo. Um comandou, o outro organizou, e agora ele já está com um molde, já está com uma cara mais definida. Falei do ressonante, né? Agora o oitavo, o galáctico. Ele traz a integridade, ele harmoniza... Ué, gente, pulei. Ele traz a integridade, ele harmoniza e modela. Então, ele traz capacidades bem que lembram o tom anterior. Então, você vai buscando reparar ao longo dessa onda encantada, ao longo desses 13 dias, que podem ser 13 meses, né? Lembrando que o calendário maia, ele segue as 13 luas. Então, lembra que eu falei lá que são 13... que o 13 são ciclos sagrados, então pode ser 13 dias, 13 meses, que são 13 luas, podem ser 13 anos e aí por diante. O nono tom é o tom solar, é o tom da intenção, ele pulsa e realiza. O 10º selo é o selo planetário, ele traz a manifestação, ele aperfeiçoa e produz. Aqui vocês já entenderam qual é a lógica da coisa, então eu já não vou mastigar muito mais os tons. E aí, essas palavras são palavras para você sentir
e você buscar os significados dentro de você. O 11º tom é o espectral. Ele é o tom da liberação, ele dissolve, liberta. O 12º é o tom cristal, é o tom da cooperação. Ele dedica e universaliza. E o último tom é o tom cósmico, é o tom da presença, ele persevera e ele transcende. E aí, cada diazinho desse tem uma perguntinha que é interessante você fazer. Então, se o primeiro tom é o tom magnético, eu posso perguntar: qual é o meu propósito? Se o segundo tom é o tom lunar, nesse momento eu vou pensar qual o desafio dessa situação, desafio da minha vida. Se eu pensar no meu oráculo, né, do dia do meu nascimento, eu posso pensar e perceber isso. Dentro dessa onda, qual é o desafio? O terceiro tom é o tom elétrico. Qual a melhor maneira de servir? Quer dizer, qual a melhor maneira de realizar isso? O tom autoexistente, que é o quarto tom, qual a forma da ação? Quer dizer, como que isso vai acontecer? O quinto tom é o tom harmônico. Qual a melhor maneira de me conferir poder? Quer dizer, o que eu posso fazer para me alimentar, né, para me fortalecer, para radiar isso que eu estou vivendo internamente? Ou que se está colocando na vida, né, gente? A gente tem que lembrar do fractal, que tudo abarca. Esse fractal pega tudo, nada fica fora dele. O sexto tom é rítmico, né? E eu posso me perguntar: como posso organizar-me junto à igualdade? Quer dizer, como é que eu vou nutrir a minha mente para cooperar com o espírito, com tudo? O sétimo tom, o tom ressonante: como posso harmonizar o meu serviço em relação aos outros? Como eu posso me colocar para o outro? Como eu posso estar nessa relação? E lembrando que esse outro pode ser outra pessoa, mas pode ser outra circunstância, outro local, pode ser outro tempo, né? Se a gente fizer um comparativo. O oitavo tom, que é o tom galáctico, traz a pergunta: eu vivo aquilo que eu acredito? Então a gente já está se encaminhando pro fim da onda encantada. Então você já começa a refletir se aquilo lá no iniciozinho que você modelou, que você buscou o desafio, esse é o momento de perguntar se você está fazendo, se isso tudo é o que você acredita. Porque também não vale a pena a gente viver uma coisa que a gente não acredita. O nono tom, que é o tom solar: como atingir o meu propósito? Buscando mais respostas, mais meios para viver a onda. O 10º tom, que é o tom planetário: como eu aperfeiçoo o que eu faço? E aí são perguntas que respondem por si mesmas, né? O 11º tom, que é o tom espectral: como posso libertar-me e deixar ir? Então a gente já está no final da onda, a gente já está desapegando. A gente vive uma onda desde da mentalização das coisas, desde o abstrato das ideias até a concretização e depois a liberação. Então o final da onda já vem falando disso. De soltar também a onda. O tom também já diz sobre desapegar, né? De soltar. O 12º tom, que é o tom cristal: como posso dedicar o meu ser a tudo que possui vida? Então, dessa maneira, já ligado diretamente à natureza, às pessoas, aos animais. E o último tom, o tom cósmico: como posso expandir minha alegria e meu amor? E aí a gente pensa de uma maneira bem ampla, né? Com tudo aquilo que eu construí, com tudo aquilo que eu fiz, com tudo aquilo que eu abri mão, né? Se eu já vivi o meu propósito, se eu estou vivendo a minha verdade, no finalzinho é quando a gente já fez tudo, quando a gente já acabou a tarefa, a gente olha para trás e pensa: com isso tudo feito, o que eu posso fazer ainda mais para melhorar tudo isso que já aconteceu? Bom, então esses foram os 13 tons. Espero que tenha ajudado a você a entender um pouquinho os 13 tons galácticos, que são feitos com a notação galáctica
ou a contagem maia, né? Espero que você tenha esclarecido para você. A astrologia maia, ela é tão fractal, ela é tão linda assim, mas ela também é muito complexa quando a gente se depara pela primeira vez. Então, espero que você tenha entendido que se você pega um selo e junta com um tom, você tem um Kim. São 260 Kims. Lembrando que a gente tem 20 selos, 13 tons, né? Quando a gente multiplica um pelo outro, a gente tem os 260, que são as 13 luas, que a gente tem completinhas dentro do Tolkien. Então é isso, gente. Gostou do vídeo? Dá um like. Ficou com dúvida, não entendeu nada, entendeu tudo, entendeu mais? Tem alguma sugestão? Escreve para mim. Eu tô fazendo esses vídeos aqui como forma também de estudar e de colocar para vocês esse conhecimento tão maravilhoso para que todo mundo possa despertar e comece a viajar nessa aventura das ondas encantadas, dos tons, dos Kins, para que a gente se lembre da nossa verdadeira essência nesse planeta. Então é isso, gente. Um beijo, se inscreve no canal para continuar recebendo esses vídeos.